Amém. Graça e paz, irmãos. Igreja abençoada. Passei o dia hoje estudando. Eu não sou muito do dom de falar, né? Não tenho aquele... não tenho o dom de falar em público, né? Não tenho aquela facilidade de falar. Então, fui estudar, né? Quando a gente não tem facilidade, a gente estuda. E aí, algo estava no meu coração para compartilhar com vocês. E aí eu fiz uns slidezinhos, tá? Para me ajudar, até para mim poder me direcionar, porque senão eu me perco, falo demais, né? E o pensamento que está no coração de todos, né? Nessas últimas semanas, quando eu fui viajar com os meus pais, na última segunda-feira começou a chover. E não parou mais de chover. E quando eu retornei de viagem, já estava, né, tinha acontecido toda essa desolação, essa catástrofe natural, isso que todos, não tem uma pessoa que não ficou sensibilizada pelo que aconteceu, muitas pessoas se mobilizaram, né, ainda estão se mobilizando. A nossa igreja ela tem agido, né, em oração, e a oração é a gente orar e agir, né, mas fica no nosso coração, talvez no coração de muitos de nós, fica aquela sensação de por que isso, né? Por que essas coisas acontecem? Por que essas desolações ou catástrofes naturais? Ou às vezes você pode se perguntar por que acontece, né? A gente ouviu tantas histórias terríveis, né? Que em meio a crianças desabrigadas, situações de vulnerabilidade, e ainda tinha pessoas que estavam abusando de outras crianças. Então, são coisas assim que o nosso coração fica estarrecido de tanta maldade, de tanta impiedade, de tanta crueldade que o próprio ser humano pratica contra o ser humano. Mas, assim, Deus ele é soberano, né, sobre todas as coisas. E eu queria fazer um breve estudo, não sei se vai ser breve, pode ser que eu me estenda um pouquinho, né, mas assim, muitas vezes nós nos questionamos por que isso acontece. Não só a questão aqui do nosso Rio Grande do Sul, mas as situações que a gente vê histórias, né, pelo mundo todo. Por que isso acontece? Né? Por que Deus permite que isso aconteça, né? Talvez você que tenha um pouco mais de idade, talvez você não se questione, mas eu imagino que os jovens, né? Quando eu era jovem, há muito tempo atrás, eu me perguntava por que isso acontece, por que essas maldades acontecem, né? E muitas vezes eu ficava sem respostas, eu não conseguia entender o porquê, né? Por que Deus permite que essas coisas aconteçam, né? Ou por que Deus permite que mortes aconteçam, ou porque coisas injustas, né, aconteçam. Eu queria falar para vocês um pouquinho, pode passar o próximo slide. Queria falar um pouquinho, não sei se vocês estão enxergando bem, de repente dá até para apagar uma luz aqui, para ficar mais escuro. Isso, mas eu não enxergo vocês. Queria falar, mas vocês não vão dormir aí, né? Queria falar para vocês um pouquinho sobre a diferença entre soberania e controle. Deus ele age, ele é um Deus soberano, ele é um rei. O que significa soberania? Soberania significa alguém que tem o domínio, alguém que tem o poder e alguém que sabe de todas as coisas. E a diferença entre soberania e controle quer dizer que uma pessoa controladora, que ela quer ter tudo sob controle, né? Nós mulheres somos assim, né? Eu estou me libertando a cada dia desse sintoma, né, de querer ter tudo sob controle. Mas, pasmem vocês, mas Deus não está no controle. Deus não está no controle. Deus ele é soberano, preste atenção. Deus ele é soberano, mas ele não é um Deus controlador. Porque se ele fosse, né, o que é uma pessoa controladora? É uma pessoa que quer ter o domínio absoluto por meio do controle. Se Deus estivesse no controle,
Então, pensem vocês comigo. Talvez não seria a vontade dele, se Deus estivesse no controle. A vontade dele seria 100% realizada no planeta, correto? Sim ou não? Se Deus fosse um Deus controlador, 100% da vontade dele seria feita aqui nessa terra. Sim ou não? Sim. E a vontade de Deus para todas as pessoas no planeta Terra, qual é a vontade de Deus? Pode passar. Vamos ver se eu coloquei. Ali em Timóteo 2:4 diz, qual é a vontade de Deus para nós? É que todas as pessoas se salvem, que ninguém pereça. Isso está na palavra de Deus. Mas eu pergunto para vocês, isso realmente acontece? Algumas pessoas perecem? Algumas pessoas morrem sem salvação? Algumas pessoas andam longe de Deus, mesmo que Deus não queira que isso aconteça, correto? Mesmo que Ele não queira que isso aconteça. Então, poderia ficar claro para nós que a vontade de Deus ela não está sendo cumprida? E se Deus estivesse no controle de todas as coisas, ninguém pereceria, correto? Vocês estão me acompanhando? Então, a diferença entre soberania e controle é grande. Deus, Ele é um Deus soberano. Ele é um Deus que está nos céus. E Ele pode fazer tudo o que Ele quiser, correto? Tudo que Deus quiser, Ele pode fazer, certo? Se Deus pode fazer tudo o que Ele quiser, por que a vontade dEle não se manifesta aqui na Terra? Estou tentando dar um nó na cabeça de vocês. É porque falta uma pecinha nesse quebra-cabeça para a gente poder entender. Mas você já se questionou, porque eu já me questionei muito sobre isso. E eu fiquei pensando sobre isso, e eu gostaria de trazer esse estudo para a gente poder entender, para que você possa entender. O que falta para Deus realizar aqui no planeta, na nossa Terra? Para Ele fazer alguma coisa, nós precisamos saber que Ele precisa ter o poder de realizar isso. Uma pessoa que vai ser salva, uma pessoa que vai conhecer Jesus, essa pessoa vem através do poder de Deus. Talvez essa seja a razão pela qual muitas pessoas elas olham ao redor e elas veem que se Deus está no controle, às vezes a gente diz, Deus está no... Eu digo isso às vezes, Deus está no controle de tudo. Mas se Deus está no controle, e a gente olha ao nosso redor, o jeito que está o mundo, lá no nosso coração, fica uma pontinha de desapontamento. Será que Deus olha à sua volta e tudo que está acontecendo Ele vê que é bom ou não? Sim ou não? Se Deus olhar ao redor de tudo que está acontecendo, tanto aqui no Rio Grande do Sul, quanto no resto do mundo, em outros lugares, em outros países, cristãos sendo mortos, pessoas sendo apedrejadas, guerras em todos os lugares, Deus olha isso e vê que isso é bom ou não? Essa é a vontade de Deus ou não? Sim ou não? Não. Muitas pessoas talvez possam pensar que Deus não se importa. Ou eles pensam, Deus não pode fazer nada. Por que a Terra está desse jeito? Por que a humanidade chegou nesse jeito? Se questione comigo, por que isso acontece? Será que Deus não se importa? Ou será que Deus é impotente para mudar? Deus não consegue mudar? Ou Ele é todo-poderoso? Deus não queria que fosse como é. Deus sabe o que deve ser feito. E Ele tem sim todo o poder. Fala comigo, poder. Deus tem todo o poder.
Então por que ele não age? Se ele tem todo o poder. Por que ele não age? Deus sabe o que precisa ser feito nessa terra. E por que não é feito? Ou por que ele não faz? Ele tem o poder. E é Ele quem faz. Nós aprendemos sempre que Deus é que Ele efetua em nós o querer e o efetuar dEle. E Ele que vai agir através de nós, né, fazer todas as coisas. Mas aí a gente se pergunta, por que Deus não vai lá então e faz? Não faz aquilo que tem que ser feito. E resolve pelo menos todas as maldades, ou essas catástrofes, ou essas coisas horríveis que estão acontecendo ao redor do mundo, contra crianças, coisas que mais nos pesam, nos pegam. Por que tanta maldade? Por que tanta exploração? Por que eu e você precisamos estar envolvidos nesse processo? E eu queria falar uma coisa para vocês, mas não se escandalizem, tá? Existe uma coisa nesse planeta que Deus não tem. Eu vou pedir para colocar o outro texto bíblico. Alguns podem até achar estranho, tá, amados? Depois eu vou pedir para o meu marido, pastor, ouvir a minha pregação para ver se eu não falei alguma heresia aqui. Mas tem uma coisa que Deus não tem, aqui na terra. Deus não tem... Vamos ler ali? Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus, o que Deus não tem aqui nessa terra é a autoridade que Ele delegou ao homem lá no Gênesis. Deus delegou ao homem a autoridade de dominar, conforme o texto, sobre as aves, sobre as plantas, nunca sobre o próprio homem. Gênesis 1:26. Deus, Ele é soberano, fala comigo, soberano. Mas Deus não tem autoridade no planeta para fazer o que Ele quer. Mas mesmo assim Ele é rei soberano. Deus, Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Os homens foram abençoados por Deus. E Deus disse para eles: sejam férteis, multipliquem-se, façam coisas, dominem sobre essa terra. Façam as coisas multiplicar, frutifiquem-se, dominem sobre os animais. Foi uma grande atribuição que Deus deu para o homem, a atribuição de dominar sobre a terra. Deus estava dizendo para o homem, ou para nós: eu constituí você, homem, com autoridade de dominar sobre a terra. Vocês são meus embaixadores aqui nessa terra. Então Deus deu autoridade ao homem. E aí talvez fique um pouco mais fácil de nós entender por que existem guerras, por que as pessoas lutam entre si, uma quer ter mais poder, lutam por petróleo, lutam por domínio. E eu tenho uma notícia para dar para vocês, mesmo Deus não tendo essa autoridade, lá no Antigo Testamento, quando Jesus morreu na cruz, e nos salvou e derramou o seu sangue pelos nossos pecados, Jesus venceu a batalha. Ele destronou Satanás, vocês conhecem a história, e Satanás já é um derrotado. Jesus, ele conquistou isso. E eu queria passar um outro slide para vocês poderem entender. Eu estou trazendo um monte de coisas e no final eu quero ver se eu consigo juntar, tá? Então eu falei sobre Deus soberano, sobre Deus poderoso, sobre a autoridade que Ele delegou a quem? Aos homens.
sobre Jesus Cristo, que lá na cruz reconquistou essa autoridade. E agora eu quero falar sobre o nosso maior inimigo aqui nessa terra. Pode passar o próximo. João 10:10 diz assim: o ladrão não vem senão para quê? Matar, roubar e destruir. Quem é o nosso maior inimigo aqui nessa terra? São pessoas? Não, é o ladrão. E como é que o ladrão ele age? O ladrão ele foi autorizado pelo governo para ele entrar na sua casa ou não? É legal ou é justo um ladrão entrar e roubar coisas na sua casa? Quem já foi assaltado sabe como tem um sentimento de impotência, de injustiça. O ladrão ele pede permissão para entrar na sua casa e roubar suas coisas ou não? Não. Mas mesmo assim ele faz. Da mesma forma o diabo. Ele entra na nossa vida, ele entra na sua vida. E ele vem, talvez você dizer, não, mas a minha vida está guardada pelo sangue de Jesus. Mas ele vem com mentiras no seu coração. Porque ele é sujo, ele é mentiroso. E João 10:10 diz assim: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E ele quer nos destruir. Eu vou pedir para passar o próximo slide. Quando um ladrão vier, o que precisa acontecer? Se você souber que vai chegar um ladrão para roubar a sua casa, o que você vai fazer? A gente não pode ter armas, né? Mas se a gente tivesse arma, nós ia estar com a... Mas esse texto da Bíblia diz assim, que você precisa se defender. Fala comigo, defender. Você jovem, você adolescente, você adulto, você mulher, homem, criança, você precisa se defender. Porque o diabo, ele é astuto, ele é um ladrão. O que nós podemos esperar de caráter de um ladrão? Nada. Ele está para roubar, para matar, para destruir você, para destruir a sua fé, para mentir que você não tem valor, para mentir que você não tem propósito. Então, quando o ladrão vier, o que precisa acontecer? Nós precisamos nos defender. E eu queria passar mais um slide, pode ir passando. Depois, no final, vou ver se eu consigo juntar tudo, tá? Deus, ele criou a terra. Então, de quem é a terra? De quem? Salmo 24:1 diz ali: a terra é de Deus, a sua plenitude. Deus ele pegou a sua autoridade que ele tinha lá no céu e ele a delegou. Fala comigo, delegou. Delegou ao homem. O que é delegar? Quando uma pessoa delega algo para alguém, por exemplo, seja na área educacional, seja na família. Na família acho que eu não vou usar esse exemplo, porque às vezes as mães delegam coisas e depois elas vão lá e elas mesmas fazem. Então não é um bom exemplo. Mas vamos pensar numa coisa institucional. Se o teu chefe delega algo para você fazer, ele entrega para você fazer. E foi exatamente isso que Deus fez. Ele delegou ao homem a sua autoridade. Então, de quem é a terra? A terra é de Deus. Mas quem tem autoridade na terra? Quem tem? Vocês não estão na dúvida. Vou falar de novo. Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Ele tem autoridade para ele delegar ao homem. Conforme Gênesis, ele disse ao homem: dominem, façam. A autoridade Deus confiou a nós, aos homens. Ele delegou essa autoridade. Quem tem autoridade na terra, amados? Os homens. E o que o homem fez com essa autoridade delegada? Nós vamos estudar um pouquinho isso. O que o homem fez com aquilo que ele recebeu de Deus? Ele pegou, e daí nós vamos voltar lá no Jardim do Éden. E ele foi trapaceado. E ele pegou aquela autoridade que ele tinha, e ele entregou, ele recebeu a autoridade de Deus, e ele entregou essa autoridade para o diabo. Eu não vou ler toda a história lá do Gênesis, mas o homem foi trapaceado.
Ao comer do fruto. Acho que pode passar outro slide, que eu não consegui. A serpente disse à mulher: é certo que você não morrerá. Muitas vezes a serpente diz para você: é certo que você não é amado, não é amada. A mesma trapaça que Satanás utilizou lá no Éden, ele utiliza hoje para mentir para mim, dizer: você não tem valor, o que você está falando é bobagem, você não tem qualidade nenhuma, seu pai não te ama, sua mãe não te ama, você é um fracassado. Entendam, a trapaça de Satanás, ela é para poder roubar aquilo que lá atrás ele já havia roubado de Adão e Eva, que é a autoridade. Então vamos ficar alerta. Ficar alerta. Muitas vezes nós somos enganados. Mas ao comer do fruto, o homem desobedeceu e ele abriu mão daquilo tão precioso que ele havia recebido de Deus. Pois pensa bem comigo. Homem e mulher no jardim do Éden. Deus diz para eles: façam o que vocês quiserem, frutifiquem, multipliquem, façam grandes coisas. Eu te dou essa legalidade, essa autoridade. Façam o que vocês quiserem, a terra é de vocês. É o desejo que tem no coração de cada um de nós hoje, que a gente pensa: se fosse diferente, se houvesse igualdade social, se não houvesse fome, se não houvesse abusos, se não houvesse maldades. Esse desejo está no coração de todas as pessoas, no seu coração, no meu coração. Mas muitas vezes isso não acontece. Por quê? Porque foi perdido lá atrás. Então o homem, ao desobedecer, abriu mão dessa autoridade e ele a deu a Satanás. Esperem aí, me acompanhem. E aí, junto com essa perda de autoridade, Satanás trouxe junto mais duas coisas terríveis que nos acompanham, que é o pecado e que é a morte. Ninguém se conforma com a morte. Alguém diz: ah, fulano morreu, ai que bom, era a vontade de Deus. É consequência daquilo lá atrás. E lá no fundo o nosso coração não se conforma. E aí, depois disso, começou a terra a ser destruída. Ser destruída, destruída, destruída. Qual é o motivo, então, amados? Lá no início que eu perguntei, o motivo pelo qual existe o mal na terra. Qual é o motivo? Qual é o motivo pelo qual tantas coisas ruins acontecem? É permissão de Deus? É vontade de Deus? É Deus que quer que aconteça isso no nosso estado? Ah, é Deus sabe de todas as coisas. Deus, ele chora com as famílias. Se o seu coração, nosso coração que é coração mau, egoísta, a gente já se dói por ver histórias, por ver relatos do que aconteceu nessas últimas 2 semanas. Imagina o coração de Deus. Deus jamais sonharia ou desejaria que algo assim acontecesse. Deus jamais sonhou e desejou que algo ruim acontecesse na sua vida. Que alguma família, um ente querido seu morresse. Não era a vontade de Deus. Porque existe, daí eu queria falar rapidinho para vocês, que essa vontade de Deus, existem 2 tipos de vontade, tá? A vontade permissiva de Deus e a vontade soberana. Mas eu acho que eu não vou entrar nisso, porque senão vou me delongar. Mas a vontade de Deus tem um termo que se utiliza, que é a vontade soberana, que quer dizer que é a intenção máxima. E são desejos de Deus inalteráveis. São 2 tipos de vontade. Vou tentar explicar bem rapidinho. Existe uma vontade de Deus que não vai mudar. Não importa o quanto você ore, Jesus vai voltar. Não importa o quanto você diga assim: Deus, por favor, que Jesus não volte até eu casar. Né? Quando eu era jovem eu pensava: ai Deus, eu amo a tua volta, mas eu quero casar primeiro. Jesus vai voltar. Essa é uma vontade soberana. Vai acontecer uma guerra, vai acontecer algo lá no Apocalipse, aquilo tudo que está escrito lá vai acontecer, porque essa é a vontade soberana. Mas existe uma outra vontade de Deus, que
está ligado ao caráter, à natureza e ao desejo de Deus. Mas, enfim, se Deus está no controle, eu vou fazer mais questões para vocês, porque daí eu seguro a atenção de vocês. Se Deus está no controle, Ele sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser? Sim ou não? O que vocês acham? Se Deus está no controle de todas as coisas, e a gente já aprendeu que Deus não é um Deus controlador, Ele é um Deus soberano. Se Ele sabe que vai ser salvo, quem vai ser salvo ou não, a gente está acreditando numa predestinação. Para você isso é correto ou não? Se nós lemos no texto atrás ali de Colossenses que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. E aí eu queria compartilhar mais um termo com vocês, aí depois eu tento fechar. Deus, Ele tem o conhecimento, Ele é um Deus soberano, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus que pode todas as coisas, mas Ele delegou a você, e Ele delegou a mim, e Ele delegou aos homens a autoridade. E os homens deram essa autoridade ao diabo, foram enganados, trapaceados. E Deus tem todo o poder e Ele quer que todos se salvem. Jesus lá naquela cruz, vou pedir para o João botar o outro texto. Jesus na cruz, o que aconteceu na cruz? Jesus, Ele recuperou essa autoridade. Olha o texto que está colocado ali de Mateus 28. Quando Jesus morreu e ressuscitou, Ele declara essa palavra: foi-me dado toda a autoridade. Por isso que Jesus é considerado o último, os leitores da Bíblia, o último Adão. Porque o que o primeiro Adão perdeu lá no Éden, que foi a autoridade, o último Adão recuperou. E Jesus, Ele fala esse texto: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Então, ao delegar, o que significa delegar? Delegar significa conceder, transmitir poderes. Quando Jesus fala, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra, Ele deu àqueles que creram. Essa autoridade que tinha sido perdida, tinha sido roubada, trapaceada pelo ladrão, Jesus recuperou na cruz e Ele deu àqueles que creram nele. Os descrentes não têm autoridade. Os anjos não têm autoridade. Os demônios não têm autoridade. Não precisa ter medo de demônio. O diabo não tem autoridade nenhuma para tocar na sua vida. Quem tem autoridade, amados? Quem tem autoridade? Os que creem, nós, eu e você. Percebem isso? Eu queria fazer não sei se eu estou finalizando, mas eu vou falar que eu vou finalizar para você se empolgar. Para vocês entenderem, eu queria fazer uma analogia, pode passar, fazer uma analogia para vocês poderem entender. Aqui tem um outro texto de Lucas 9 que diz assim: Jesus deu-lhe poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. A autoridade para curar enfermos, Deus delegou a você. Se você vai ficar sentado dizendo, é a vontade de Deus, ou você vai se levantar e vai dizer, eu vou lá no hospital, eu vou orar. Ou você vai dizer, não, era a vontade de Deus, mas nós não fizemos nada, entende? Porque se nós falarmos que é a vontade de Deus que as coisas ruins aconteçam, nós estamos fazendo uma confusão. Como você vai explicar para uma criança maltratada ou que passou por diversas formas de maldades, que Deus a ama e que a vontade de Deus se cumpriu na vida dela? Como essa criança vai entender o amor de Deus? Entende o que eu estou falando? E eu queria
fazer uma analogia com vocês. Deus, Ele levantou você para você ser a resposta de Deus. Para você ser a justiça de Deus. Para você ir lá e fazer. Para mim ir lá e fazer. E eu vou fazer uma analogia bem rapidinha dos prédios. Pode passar próximo, João. Vamos imaginar que eu sou dona de todo esse prédio, tá? E aí, amém? Amém? Alguém? Amém? E Deus, Ele é dono de tudo. Ele é dono de todas as coisas. Da minha vida, da minha casa, do meu carro, dos meus bens. Mas eu sou a soberana. Eu tenho poder e é minha posse. A terra é a posse de Deus. Mas aí eu resolvi alugar para vocês, tá? Vou alugar para o Enio. Vou alugar para o Enio um apartamento. E eu vou alugar por 1 ano esse apartamento. Nós vamos fazer um contrato. E aí no contrato vai ter as cláusulas e é meu, mas ele que vai ter a permissão para utilizar. Quando eu alugo algo para ele, quando eu aluguei o meu apartamento para ele, eu abri mão da minha autoridade. E por que eu estou falando tanto de autoridade, amados? Porque nós, como igreja, precisamos entender aquilo que nos foi dado e agir em momentos de crise, em momentos de catástrofes. Mas, enfim, eu aluguei por 1 ano um apartamento desses. Então, eu abri mão da minha autoridade. A soberania é minha ainda. Eu ainda sou a dona desse apartamento. Mas quem tem autoridade sobre aquele apartamento agora? O meu inquilino, certo? Correto? Eu posso chegar lá, alugando o apartamento, a qualquer hora e entrar na casa lá e dizer, não, é meu, eu posso entrar aqui. Posso fazer isso ou não? Se eu aluguei, não posso fazer. Mas é meu. Por que eu não posso fazer? Se eu sou o proprietário. Suponhamos que eu sei que existe um problema hidráulico ou um problema elétrico. Eu posso simplesmente ir lá e dizer, eu vou consertar? Deixa eu entrar? Vou entrar, não vou nem perguntar se deixa eu entrar. Eu tenho conhecimento de um problema e eu tenho a solução para consertar. Mas eu posso simplesmente entrar lá e resolver sem pedir permissão. O que eu preciso fazer? Preciso ligar para o meu inquilino, né? E pedir a permissão para me ir lá arrumar. Pedimos permissão. Pedimos autorização. Pedimos liberdade para exercer a autoridade. Eu tenho conhecimento, eu tenho poder, mas voluntariamente eu coloquei um limite, que é o contrato. Da mesma forma, Deus, Ele é poderoso. Ele é dono de todas as coisas. Ele tem o poder para Ele agir no mundo todo, da maneira como Ele quiser. Mas Ele estabeleceu um limite, que esse limite se chama autoridade delegada a vocês. A autoridade delegada aos homens. Deus, Ele fez uma cessão, ou uma concessão. Ele cedeu a terra. Gênesis 1:26, lá em Gênesis 1:26. E se nós estamos lendo todo sábado, estudando Apocalipse, nós estamos vendo que vai chegar um dia que o contrato entre eu e o Enio, do apartamento que eu aluguei para ele, esse contrato vai terminar. E da mesma forma como Deus ele fez essa cessão aos homens, vai chegar um tempo que Ele vai dizer, acabou a cessão, a concessão. Vai ser o dia que Jesus voltar. Mas até esse dia chegar, Deus ele respeita os próprios limites que Ele impôs. Esse contrato de cessão, de concessão, lá de Gênesis, que Deus disse para o homem dominai, ele está prestes a acabar. O prazo dessa cessão está quase no fim. Tudo vai logo mudar. E não vai haver uma guerra,
vai ter uma guerra, os demônios vão lutar contra Deus e Deus vai ter que ser forte. Não, Deus vai... Se você ler na Bíblia, você vai ver que é num sopro. Quando Jesus voltar, Ele vai destruir tudo, não vai haver uma guerra, não vai ser difícil para Deus, porque Ele é o dono de tudo. Vou botar mais um texto ali, que é Lucas 29. Eu queria ler com vocês. Lucas 20, verso 9. Vocês conhecem essa parábola? Deixa eu abrir aqui, que eu não botei o texto todo ali. Eu vou abrir nessa aqui, que é maior. Quando Jesus fala por parábolas, Ele fala do reino dEle. E nós erramos muito quando nós não estudamos as profundidades da palavra de Deus, nós não buscamos entender e compreender. Aquilo que Jesus falava lá para os seus discípulos era a respeito do seu reino. Ficou claro isso que eu expliquei para vocês do apartamento? Ficou? Eu vou ler para vocês aqui 20, verso 9. 20, peraí. Lucas 29. E começou a dizer ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha e arrendou-as a uns lavradores. Arrendar. Para vocês, é claro o que é arrendamento? Para os jovens, ele alugou essa vinha. E ele partiu para fora dessa terra por muito tempo. Às vezes a gente pensa, nossa, como Deus está demorando, como Deus está demorando. E no devido tempo, ele mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem frutos da vinha, mas aí os lavradores espancaram ele e mandaram. E aí depois ele mandou outro servo, verso 11, mas eles também espancaram e afrontando-o mandaram vazio. E aí ele mandou mais um terceiro, depois vocês leiam toda essa parábola, Lucas 29. Feriram ele e também expulsaram. Vendo os lavradores, pensaram entre si, quando ele resolveu mandar o herdeiro, que foi Jesus Cristo. Este é o herdeiro, vamos matá-lo, para que a herança seja nossa. E aí eu queria falar mais um texto com vocês, que é essa parábola dos lavradores maus. Eles não queriam só cuidar daquela vinha. Aquela vinha foi arrendada para eles, foi emprestada. Eles queriam que aquela vinha fosse deles. Satanás, quando estava lá no céu, vocês conhecem a história, ele era o príncipe de luz, ele era Lúcifer. Mas ele não quis ser só o príncipe de luz. Pode botar outro slide. Deus deu a Lúcifer a autoridade para ele fazer muitas coisas, mas ele não queria a autoridade, ele queria ser o dono. Eu dizia no teu coração, vocês podem ler ali, Satanás dizia, eu não quero essa autoridade, eu quero ser o dono de tudo, eu quero ser mais que Deus. E muitas vezes eu me pego pensando e dentro de mim lutando contra, eu uso o termo, às vezes eu digo para o Jeta, eu tenho uma raiz luciferiana dentro de mim, que nós queremos muitas vezes não exercer a autoridade que Deus nos deu aqui nessa terra, mas nós queremos ser Deus aqui nessa terra. Nós queremos dizer para Deus o que Ele tem que fazer, se eu fosse Deus ia fazer diferente, mas eu não vou entrar nesse mérito desse outro assunto. Deus deu a Lúcifer a autoridade, ele queria ser o dono. Ele se recusou a aceitar essa autoridade, a exercê-la, porque ele queria ser o dono, assim como esses lavradores. Eles receberam esse arrendamento, mas eles queriam ser os donos, se rebelaram, queriam ser igual a Deus. Lá no Jardim do Éden, o que aconteceu? Por que Adão e Eva foram enganados? Se Deus tinha dado para eles tudo, para eles fazerem o que eles quisessem, façam o que vocês quiserem, dominem sobre a terra. Eles foram enganados pelo próprio desejo deles, foram enganados.
Se você for ver, a serpente colocou no coração da Eva o desejo dela ser igual a Deus. Eles fizeram a mesma coisa que Satanás fez. Nós não queremos ter a autoridade do mundo ou do dono da vinha. Queremos ser o Senhor. Queremos ser o dono. Queremos ser o dono de tudo. E o que nós fazemos hoje com essa autoridade que Deus nos deu? Então Deus tem o poder, tem o conhecimento daquilo que precisa ser feito aqui nessa terra. Mas Deus concedeu a mim e a você a autoridade para nós fazermos. Para nós fazermos não, para nós ligarmos no céu, na terra, aquilo que está sendo ligado no céu. Quando Jesus morreu, Ele recuperou essa autoridade que tinha sido perdida e Ele deu aos santos, aqueles que creem. Há pessoas más, perversas no nosso planeta que fazem tudo contrário a essa soberania de Deus. Fazem tudo conforme o seu prazer, a sua vontade, desejo de controlar. E a oração, pode passar o outro slide. Mateus 18:19 diz assim: se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás no céu. Nós somos os agentes do Calvário. Para tudo aquilo que precisa ser feito aqui nessa terra, eu e você somos aqueles que precisam ir, fazer. Deus, Ele tem o poder, o conhecimento, mas o que falta? Mateus 18:19 diz assim: os seus olhos, os olhos do Senhor, procuram por toda a terra. Pode passar o próximo. Um homem ou uma mulher, ou um jovem ou uma jovem, uma criança, que se apresente e ore. Deus, Ele tem todo o poder, mas Ele procura pessoas que ouçam a sua voz e recebam a delegação dessa autoridade, orando e liberando o Espírito Santo para fazer, consertar coisas. Mas o próprio Deus falando através dos profetas que Ele procurava pessoas que orassem, que se colocassem nesse lugar, nessa brecha, por outras pessoas, ou por aquilo que precisava ser feito, mas Ele não encontrou. Quando nós nos conectamos com Deus através da oração, e às vezes você pode dizer, nossa, é muito estranho, mas às vezes Deus coloca umas coisas malucas na minha mente para mim orar. Às vezes Deus coloca pessoas que eu nem conheço, pessoas lá do outro lado do mundo. Porque essa autoridade, ela precisa ser externada ou precisa ser canalizada através da oração. Quando voltando na analogia do apartamento, eu só posso deixar Deus agir dentro daquilo que Ele me delegou, se eu abrir o meu coração, se eu der a permissão para Ele. E é orando, através da oração, que nós vamos liberar o Espírito Santo para vir, para fazer, para consertar. Deus muitas vezes acorda pessoas aqui à noite. Você vai dizer, mas às vezes Deus me acorda de noite. Porque exatamente esse texto, ele busca pessoas que se coloquem nesse lugar para orar, para interceder, para dizer, Espírito Santo, vem o teu reino. Vem o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita lá no céu. Não é que Deus não quer agir, mas Ele precisa que nós venhamos a liberar esse espaço para Ele, através da autoridade que Ele nos deu. Deus, Ele quer me impulsionar você a voltar nesse lugar de oração.
para que você possa liberar no mundo espiritual aquilo que Ele quer fazer por essa cidade. Tudo aquilo que Deus tem para fazer nessa cidade, se você ficar parado, dizendo Deus vai agir, Deus é soberano, e você não fazer nada, você não orar, você não agir, você não correr, você não fazer, as coisas não vão acontecer, porque Deus precisa que nós venhamos nos posicionar em oração. Muitas vezes nós oramos por missionários lá na África. Eu queria que colocasse o texto de Ezequiel 22:30. Eu já estou terminando de verdade, eu acho. Tem mais 2 folhas, estou brincando. 22:30, o Colossenses 4:24, fala que ele não consegue encontrar ninguém que lhe autorize a agir. Porque nós estamos tão preocupados com a nossa vida, com o nosso conforto, com as nossas coisas. E aí você vai dizer, se você acha que Deus está controlando tudo, que Ele manda em tudo, que Ele vai fazer, então eu não preciso orar. Por que eu vou orar? Se Ele vai fazer, Ele vai fazer. Mas se você acha que Deus nos deu uma concessão ou uma cessão que ainda não foi revogada, porque um dia a porta da graça vai se fechar, e que Deus voluntariamente nos deu essa autoridade, e Ele não vai violar essa autoridade. Então você vai sair daqui convicto, ou convicta, de que você é um intercessor, ou de que você é uma intercessora. Ou você acredita que Deus é um controlador, que Ele controla tudo e Ele vai fazer, e eu vou esperar, amém, que Ele vai fazer. Ou eu acredito que Ele me deu uma concessão aqui nessa terra, para mim cuidar de algo que é dEle, e que para Ele agir, eu preciso abrir. Então eu sou um intercessor. Quem você é? E a nossa oração, se nós escolhermos a segunda opção, a nossa oração ela não vai ser ela vai ser diferente a partir de hoje, ou a partir, desse estudo. Eu não vou orar para Deus com uma lista, como se Ele fosse um mordomo e Ele tivesse que me atender em tudo. Senhor, me ajuda a me formar, me ajuda a casar, me ajuda nisso, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Senhor, Senhor, Senhor. A nossa oração vai ser, Senhor, me mostra sobre o que o Senhor quer que eu ore. Muda tudo a perspectiva. Experimenta fazer isso. Senhor, o que o Senhor quer? Pelo quem você quer que eu ore? Me mostra, Senhor. Nós geralmente vamos orar pela nossa família, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelas nossas coisas, pela nossa. Mas se nós mudarmos e disser, Senhor, aonde o Senhor quer me usar, com a autoridade que o Senhor me deu, para liberar no mundo espiritual algo que tem que ser feito. Senhor, o Senhor quer que nós oremos e a gente possa liberar para que Ele venha e faça algo. E Ele está procurando pessoas dispostas a ouvir a sua voz e a interceder. E aí eu finalizo fazendo um resumo de tudo aquilo que eu falei. Talvez ficou meio complicado, mas é aquilo que eu senti de falar hoje. Não tinha mais nada para... Poderia até montar um outro estudo, mas eu queria era compartilhar isso mesmo com vocês. Se eu acreditar, amados, que Deus é responsável por tudo de ruim que acontece aqui na Terra, eu vou acreditar que tudo aquilo que é mal está acontecendo porque Deus está permitindo. E eu vou negligenciar o fato de que Deus me deu autoridade, e deu autoridade aos homens, para que as coisas acontecessem, coisas boas acontecessem.
E aí eu volto naquele conceito de soberania e controle. Se Deus é um controlador, Ele é responsável e Ele é injusto. Porque coisas injustas acontecem nesse mundo. E aí eu vou dizer que tudo é responsabilidade de Deus. Deus salva uns, Deus não salva outros. Uns se salvam, outros não se salvam. Isso é injusto. E aí lá no fundo do nosso coração a gente queria acreditar que Deus é justo, mas não é justo. Ou eu mudo a minha mente, por isso que talvez hoje você está meio confuso. Ou você muda a sua mente e você entende que Deus Ele liberou para nós, como homens e mulheres, a autoridade dEle, para nós irmos lá e nós orarmos pelos enfermos, para nós fazermos a nossa oração intencional. Deus, pelo que o Senhor quer que eu ore? Deus, aonde há necessidade? Você já experimentou dizer, Deus, o que dói no teu coração? Em vez de você orar e dizer, Deus, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, ajuda a pessoa, ajuda fulano, ajuda ciclano. Você já parou e disse, Deus, qual é a sua dor? A dor do coração do Espírito Santo. Aonde o Senhor quer que eu ore, que eu interceda, para que barreiras espirituais se caiam? Haverá um dia, amados, que essa concessão vai acabar. E nós temos a oportunidade hoje de nós escolhermos mudar nossa mente e dizer, Deus, eis-me aqui. Sabe como Deus se sente em relação a essa tragédia? Ou as tragédias que passaram na sua vida? Ele chora, porque não é a sua vontade. Ele não queria que isso acontecesse, mesmo que a vontade dele seja soberana. Acontece maldades porque ainda essa concessão não acabou. E o mal ainda prevalece. Pessoas más ainda prevalecem. Mas pessoas más ainda prevalecem por quê? Porque os bons estão calados. Por que ainda existe órfãos? Pessoas abrigadas. Porque nós não agimos. Por que existem crianças em abrigos, abrigadas? Porque eu não quero me envolver com isso. Por que acontecem tragédias, que era a questão do inicial? Por que acontecem tantas coisas ruins nesse mundo? Primeiro, porque ainda essa concessão não acabou. Chegará um dia que vai acabar. E o Senhor virá e vai dizer, deu. Agora eu vou transformar novo céu e nova terra. Vai acabar o pecado, vai acabar a morte. Mas ainda não acabou. O mal ainda permanece na terra. O pecado ainda permanece na terra. A morte ainda permanece na terra. E nós cristãos ainda permanecemos sentados, não achando que temos autoridade. E não sabendo como utilizar essa autoridade. Jesus, Ele morreu, derramou o seu sangue. E tem uma coisa que nós podemos fazer. Primeiro, reconhecer que os olhos de Deus estão por toda a terra. De um lado para o outro. Olhando, olhando, olhando. Procurando por um intercessor. Procurando alguém que ouça a voz dEle. Procurando alguém que transmita o que Ele tem a dizer. E aí tem pessoas que fazem isso. Nós vemos mesmo, o próprio pastor de vocês. Se você for analisar tudo, nossa, ele é bem maluco, né? Mas esses dias ele me falou algo, porque eu falei para ele assim, amor, tem que se cuidar, tem que ir, sabe? Tem que priorizar coisas. Temos que fracionar, ou queremos organizar a vida em igreja, trabalho, casa, família, férias.
E aí, ele me disse assim, acho que eu estava falando em relação à saúde dele, que ele tinha que se cuidar, né? E ele me falou assim, ele pegou, na verdade, ele nem me falou nada, ele abriu o celular dele e me mostrou um texto da palavra de Deus que diz assim, quem ama a sua vida aqui nessa terra, a perderá. Mas quem aborrece a sua vida aqui, aguardará para a vida eterna. Então, são exemplos que vocês e eu, principalmente eu, né, tenho de uma pessoa ou de pessoas, e vocês têm outros exemplos também, que nada tem valor, a não ser cumprir aquilo que... cumprir um propósito. E a nossa igreja, ela é uma igreja com propósito, eu creio. E muitos outros exemplos vocês têm, de pessoas que são ousadas, desprendidas, que aborrecem suas próprias vidas para cumprir um propósito. Que nos inspiram. E que nos motivam a fazer parte. Você faz parte disso. Você faz parte dessa igreja que é uma igreja atuante. Uma igreja que é uma igreja viva. Pessoas vivas, pessoas que se doam, se compadecem, se desprendem daquilo que é terreno. Então, nós temos muitos exemplos. Qual é a nossa postura a partir de agora, amados? Eu já estou finalizando. Você pode até ficar de pé, se achar que vai terminar. Vou falar mais meia hora, estou brincando. Jesus, ele morreu na cruz. E ele reconquistou a autoridade que foi perdida. O diabo é um mentiroso. Ele quer roubar, matar e destruir. Ele quer roubar e matar, destruir a tua vida e o teu propósito. E se ele puder te enganar, ele vai te enganar. Ele vai dizer que você não é capaz. Ele vai dizer que você não tem valor. E eu vou colocar um louvor aqui no telão, tá? Eu vou colocar um louvor. Esqueci de avisar. Para a gente poder ter esse tempo para a gente falar com Deus. Talvez isso que eu falei para vocês é meio confuso, ou talvez você vai dizer, eu nunca ouvi sobre isso. Mas essa mensagem eu tinha ouvido, falei hoje para os meninos, ouvi essa mensagem há 6 anos atrás. E aí quando o pastor falou que eu tinha que ministrar, eu fiquei orando. Senhor, o que eu tenho que transmitir? E eu me lembrei disso. Fui lá, procurei, achei. E fiquei meditando, estudando nisso hoje quase que a tarde toda. Para poder transmitir isso para vocês, porque eu creio que é o que Deus quer transmitir para o coração de vocês. Vocês são pessoas amadas, especiais, e a nossa igreja é uma igreja viva, atuante. Mas nós precisamos entender o poder que tem a oração e a intercessão. Deus quer te levantar como um intercessor, como uma intercessora. Se tudo isso que eu falei, e enrolei e tentei desenrolar para você poder entender sobre o plano e o propósito de Deus, pensando nessas catástrofes, nessas coisas horríveis que acontecem, e nós não mudarmos de posicionamento, pelo menos para nós nos levantarmos em oração. Não só nos levantarmos para fazer coisas, mas dizer, Deus, aonde o Senhor quer me usar?
Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Se eu sou teu agente, se o Senhor age através da minha vida, se o Senhor me delegou autoridade, então você tem que voltar a orar nos hospitais. Você tem que voltar a praticar o que você fazia. Deus, o Espírito Santo já me falou tantas vezes, você tem que voltar a orar, a buscar Deus. Você tem que voltar a buscar, fazer aquilo que você fazia. Eu vou pedir para o João colocar aquele louvor. Então nós precisamos, amados, eu queria que para você refletir, reclinasse a sua cabeça. Primeiro, nós precisamos reconhecer que os olhos do Senhor estão por toda a terra, de um lado para o outro, procurando alguém que se coloque nesse lugar, alguém que seja um intercessor, alguém que ore. Não precisa ser uma pessoa religiosa, não precisa ser uma pessoa que tenha tempo de igreja, não precisa. Você pode orar lá na sua casa, você pode ser agente de Deus e dizer: Deus, faz o que o Senhor tem que fazer nessa cidade, através da minha vida, através da igreja, através de pessoas. Faz o que o Senhor tem que fazer na minha vida, desfaz dentro de mim os enganos de Satanás, porque eu não quero perder, porque o tempo está findando. Então nós precisamos primeiro reconhecer que Deus está procurando por você, procurando um intercessor, procurando alguém que ouça o que Deus tem a dizer e diga: Senhor, o que dói o teu coração, e ore por isso. Senhor, o que está no seu coração? Eu queria que você orasse agora isso, dissesse: Senhor, o que está no seu coração? O que o Senhor quer fazer no nosso estado? O que o Senhor quer fazer na minha cidade? O que o Senhor quer liberar? Porque a oração, ela libera o Espírito Santo para agir. Senhor, o que o Senhor quer fazer na minha escola? Senhor, eu vejo os meus colegas, eu vejo o lugar onde eu estou, o que o Senhor quer fazer lá? Senhor, você pode orar em qualquer lugar, no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho, você pode orar pelos seus colegas, mas você precisa sair daqui acreditando e crendo que você é um agente de Deus em oração. Não é só eu, não é só o pastor, não é só os voluntários, é você lá no seu quarto, lá no seu lugar onde ninguém te vê, onde você não está aqui num púlpito, onde você não está em ascensão, ou as pessoas não estão te vendo como um referencial. Às vezes as pessoas não veem o seu potencial, mas mesmo assim, o Senhor quer usar você. É isso que Ele procura. E eu queria que você orasse e dissesse: Deus, antes que o Senhor volte, o que o Senhor quer fazer na minha cidade, o que o Senhor quer fazer na minha escola, o que o Senhor quer fazer no meio dos meus colegas. Qual é o seu desejo, Senhor? Qual é o seu desejo, Espírito Santo, para aquele ambiente de trabalho, para aquele lugar onde eu estou? Senhor, eu não quero mais me prostrar e dizer que tudo é a tua vontade, mas eu quero ser um agente de Deus. Eu quero ser alguém que vai lá e faz, e com a minha oração eu abro o mundo espiritual. É isso que Ele procura. Alguém que ore, alguém que conceda essa autoridade, essa liberdade para que Ele possa agir. Eu queria que você ouvisse esse louvor e você pudesse aí no seu lugar estar falando com Deus. Deus, o que o Senhor quer fazer através de mim? O que o Senhor quer fazer através da minha vida? O que o Senhor quer fazer na minha casa, no meio dos meus familiares? Senhor, eu concedo a Ti liberdade. Senhor, eu abro o mundo espiritual sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre as pessoas que ainda não Te conhecem. Abra sua boca aí onde você está
E comece a orar e falar ao Senhor. Comece a orar e dizer: Senhor, eu libero no mundo espiritual salvação. Deus vai te levar a você orar por pessoas ou nações que você nem conhece. Mas nós sabemos que para que venha o fim, para que Jesus volte, o Evangelho precisa ser pregado em todas as nações. Mas se eu não posso ir lá, a minha oração pode chegar lá. Oh, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem aqui nessa noite. Age nos nossos corações. Fale com Deus. Fala: Senhor, eu sou tão pequena. Eu não tenho nenhum valor. Eu não me sinto com nenhum valor. Mas eis-me aqui. Se você sente isso e você quiser dar um passo de fé, que você possa dizer assim: Senhor, eu me sinto tão pequeno. Eu me sinto tão incapaz. Mas eis-me aqui para exercer essa autoridade que o Senhor deu aos homens. Usa a minha vida. Usa a minha vida, Senhor. Usa a minha oração, usa a minha intercessão. Se nós formos aprofundar esse estudo, nós vamos ver que lá em Apocalipse tinha 24 anciões que tinham taças. E essas taças, elas eram derramadas, orações dos santos. Então você não pode ficar imparcial a isso. Você pode dizer: mas eu nem sou cristão. Eu não sou nem religioso. Que nós temos que desfazer dentro de nós isso da religiosidade. Mas que você possa dizer: Senhor, eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está movendo nas nações, daquilo que o Senhor está movendo. E eu queria orar por você nessa noite, que você possa... se você ouviu essa palavra, talvez você não entendeu, eu não sei se eu expliquei ou se eu compliquei, ou se eu, mas não trouxe algo assim completo para você. Mas é algo que estava no meu coração, para você entender que você tem essa autoridade. A autoridade está com você. Deus, Ele delegou essa autoridade para você. E você tem poder. O poder que tem sobre Jesus está derramado sobre a sua vida. Não precisa ser um pastor que vai lá orar por um enfermo. Deus, Ele delegou essa autoridade a você. Você pode ir lá impor as mãos sobre os enfermos e dizer: em nome de Jesus. Não é você que cura. Não é você que vai fazer. Você só é o agente de Deus. É Ele que vai fazer. Então eu queria fazer um convite a você. Se você sente que essa palavra falou com você e que você precisa talvez se posicionar em oração, dizer: Senhor, eu quero fazer parte disso que o Senhor está fazendo, dessa onda, eu quero entrar nisso. Eu queria te convidar para você vir até aqui à frente, para que nós possamos estar orando juntos, para que nós possamos estar intercedendo e clamando. E se você que está aí no seu banco quer vir orar por alguém que vem aqui na frente, você tem liberdade para vir e orar por alguém. Você não precisa esperar um pastor, alguém orar. Você pode ir lá, estender a sua mão e orar por pessoas. Você pode ser o agente de Deus. Filho de Deus. Filho de Deus. Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, toca nas nossas vidas. Toca nas nossas vidas. Senhor, que possamos entender o Teu mover espiritual. E eu sonho, e eu desejo, e eu almejo viver uma vida que move no mundo espiritual. Meu coração queima pela Tua presença. Ferve, Jesus amado, pelo Teu amor. Espírito Santo, age aqui. Age.
Não somos nós, Senhor, mas é através de nós. Levanta intercessores, levanta mulheres de oração, levanta mulheres, Senhor, que irão orar umas pelas outras, pessoas que irão nos presídios, pessoas que irão, Senhor, orar nos hospitais, pessoas que irão ser enviados por Ti, Senhor, com a autoridade que o Senhor deu. Levanta crianças, Senhor, cheias do Teu Espírito Santo, crianças, Senhor, movidas pelo Teu Espírito Santo. Senhor, levanta jovens, adolescentes, que sejam apaixonados pela Tua presença, Senhor, porque em breve Tu virá, em breve Tu virá, em breve Tu virá, Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Ti, Jesus. Aleluia. Espírito Santo, move aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia, aleluia. Clame ao Senhor, clame ao Espírito Santo. Diz: Espírito Santo, se não acabou esse culto ainda, move aqui, Espírito Santo. O que o Senhor quer fazer, Espírito Santo, aqui, ainda nessa noite, Senhor? Liberar palavras de bênção, liberar palavras proféticas, liberar o Teu poder, Senhor, para que os Teus discípulos vão em nome de Jesus, vão em nome de Jesus e sejam agentes de Deus, aonde vocês estiverem. Espírito Santo, vem, 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 Espírito Santo, desfaz toda mentira, todo engano. Aleluia. Amém, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Ti, Jesus. Glória a Ti, Espírito Santo. Aleluia. Sim, Jesus. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra não volta vazia. Ela irá se cumprir, Jesus. E nós somos Teus agentes, Jesus, com a autoridade que o Espírito Santo nos deu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Que você possa entender, meu amado, que você é um agente de Deus. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Se você quiser chegar do lado de alguém, abraçar alguém que está aí do seu lado, e você já declarar palavras de bênção sobre essa pessoa, faça isso. Vem, Espírito Santo, aqui. Usa os teus filhos. Abençoe alguém que está aí do seu lado. Oh, Jesus. Espírito Santo, nós ansiamos pelo Teu retorno, ansiamos pela Tua volta, Espírito Santo. Vem, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, toca nas nossas vidas, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Aleluia, amém, Jesus, amém, glória a Deus. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Para aquilo que é incomum acontecer, você precisa dar um passo de fé. E que você possa sair daqui dessa noite sabendo que você é um agente de Deus. Que Deus delegou a você, homem e mulher, autoridade. Daí você pode até dizer: mas eu não me sinto com autoridade. Mas você pode repreender o devorador. Você pode dizer: Senhor, eu repreendo o devorador lá naquelas enchentes, naquele lugar. Deus vai colocar pessoas no seu coração para você orar. Deus vai colocar nações no seu coração para você interceder. Jovens, crianças. Ele tem pressa, porque em breve Ele virá. Amém? Estende a sua mão assim para nós orarmos. Pai querido, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Ela não volta vazia, Pai.
E o Senhor vai levantar pessoas aqui, Senhor, para serem intercessores. Pessoas que irão, Jesus amado, agir no mundo espiritual. Talvez até anonimamente, Senhor. Lá no secreto, no escondido. Onde só os teus olhos irão procurar, irão achá-los. Mas que o Senhor possa, Senhor amado, firmar essas pessoas em Ti. Porque em breve Tu virá. E que nós possamos, Senhor, entender, Jesus amado, os processos de Deus na nossa vida. Que essa semana seja uma semana vitoriosa. Que possa ser uma semana, Senhor, onde o Senhor irá usar a nossa vida. Lá na nossa escola, lá no nosso trabalho, lá com os nossos colegas. Nos dê ousadia, porque o Senhor